Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima noite para vocês. Estamos aqui no nosso segundo dia da nossa série sobre luto e é um prazer estar com todos vocês. Boa noite a todos do projeto Casa de Barro, a todos que estão participando conosco. Quem já chegou por aqui? Elaine, boa noite, a paz do Senhor. Sil, a paz. Pri, a paz também, boa noite. Pastora Kátia, Renata, assessoria. Oh, coisa boa. Vocês já chegando por aqui para mais um dia da nossa série, a nossa live que o Senhor separou este tempo, né? Esse tempo tão importante para nós compartilharmos, desfrutarmos desse tempo juntos, gerando nos nossos corações fortalecimento, alegria. Eu fiquei muito feliz, eu recebi muitas mensagens, muitas pessoas compartilhando, agradecendo, se identificando com a nossa live, com a nossa série. E isso é muito especial, porque o desejo do nosso coração é que você seja alcançado. O desejo do nosso coração é que você seja visitado, alcançado e que a paz de Cristo possa trazer restauração aos seus sentimentos, à sua dor, trazendo bálsamo, consolo que só Ele pode proporcionar. Boa noite a todos. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor mais essa noite. Vamos apresentar ao Senhor. Vocês viram ontem, né? Fazendo assim a live de casa, o interfone tocou, a cachorrinha latiu, mas ao vivo é assim mesmo. E mais uma noite aí, estamos juntos. Eu quero orar com vocês. Vamos orar agora. Vamos apresentar ao Senhor. Compartilha, né? Compartilha essa live, convida pessoas. Tem aqui do lado aí um aviãozinho que você pode chamar outras pessoas a estarem participando. Esse assunto tão importante e tão pertinente para os nossos dias. Amanhã, sexta-feira, último dia da nossa série, estaremos com a participação especial da psicóloga Ludmila Brito e ela trará alguns esclarecimentos, muitas perguntas que foram feitas ontem na live. Nós vamos deixar para responder as perguntas amanhã, amém? Algumas pessoas colocaram perguntas, não está esquecida. Amanhã nós estaremos respondendo as perguntas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos por mais esse dia e declaramos e pedimos a tua presença. Senhor, que cada coração seja visitado por ti nesta noite, que haja socorro bem presente no meio da angústia. A tua palavra diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Entra com o bálsamo, entra com o refrigério, entra com o alívio, Senhor, em meio à dor, em meio ao choro, em meio às lágrimas. Nos conduz nesta jornada, nesta série. Hoje é o segundo dia e pedimos, Senhor, a tua direção, que as palavras sejam para sarar e não para ferir, para levantar e não para derrubar, para gerar alegria e consolo e prazer, Pai, de estar recebendo do Senhor aquilo que só o Senhor pode nos proporcionar. Assim eu declaro e oro sobre cada vida, todos que estarão participando conosco nesta noite e sobre aqueles que também estarão assistindo depois. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, boa noite para vocês, boa noite para todos do projeto Casa de Barro. E é muito especial estar aqui com vocês. E mais essa noite, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do projeto. O projeto Casa de Barro, ele já existe há alguns anos e nós fazíamos reuniões presenciais a cada semana
E por conta da pandemia, por conta da mudança das atividades, nós retomamos o trabalho, mas de forma online. Então o projeto ele nunca parou, acontecendo de forma online. É uma página voltada para as emoções, aonde você pode acompanhar as nossas postagens, o nosso conteúdo, lives abençoadas, para que você se sinta acolhido, para que você se sinta fortalecido nas suas emoções. Então esse é o propósito do projeto Casa de Barro: levar acolhimento, levar informações pautadas na palavra de Deus, com princípios da palavra de Deus, para levar até você um acolhimento, para levar até você algo que possa te impulsionar a prosseguir, ao ter o olhar para si mesmo, né? O projeto ele abrange muitas mulheres, porque ele nos incentiva ao olhar para nós mesmos. Então esse tem sido o trabalho do projeto Casa de Barro. Você também no projeto você pode, tem um link de acesso no meu livro, Cura o Socorro que Vem do Alto, que faz parte do projeto Casa de Barro. Então eu estou falando um pouquinho assim, para que você conheça e você entenda esse projeto, né? Eu queria até ter separado um livro aqui e eu acabei não trazendo. Mas você tem acesso, você tem um material muito abençoado no projeto Casa de Barro. Tem um e-book disponível gratuitamente, tratando sobre a dependência emocional, que você pode estar adquirindo se você tiver interesse sobre esse conteúdo. E a nossa proposta é alcançar mulheres, né, de toda classe, mulheres que têm interesse por esses assuntos, para gerar alegria e motivação. Amém? Então você compartilhe esta página, compartilhe este projeto. Hoje nós vamos retomar o nosso segundo dia da nossa live. Como lidar com a dor, a saudade e o sentimento de culpa diante da perda. Nós falamos ontem sobre a perda, o luto, ele gera muito sentimento, ele traz um turbilhão de sentimentos, né? Nós falamos isso ontem, ele gera muitos sentimentos. E eu queria falar algo nesta noite, que esses sentimentos, essas reações desses sentimentos diante da crise, diante da perda, nós falamos que cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa reage, cada pessoa tem um comportamento diferente, porque ela vai reagir de forma diferente. E as reações diante dessa crise, diante da perda, diante da dor, do luto, essas reações iniciais, tantos sentimentos que vêm, são naturais. Eu quero dizer para você que essas reações, esses sentimentos, eles são naturais, eles são normais e eles são de extrema necessidade para se trabalhar a crise, para se trabalhar a perda, para se trabalhar a dor. Só que preste atenção, é muito importante nós pararmos e observarmos, porque nós vivemos numa cultura que nega a dor. Nós vivemos numa cultura que há uma busca incessante por prazer e por felicidade. Então, com isso, muitas das vezes nós reprimimos a nossa dor. Muitas das vezes nós reprimimos essas reações desses sentimentos, não se permitindo chorar, não se permitindo se abater, não se permitindo expressar a dor. E isto é um grande engano, não se permitindo lamentar por conta de julgamento, por conta de tantas coisas. Então, preste atenção, essas reações são essenciais, elas são importantes, é necessário. Você não pode reprimir essas emoções, porque elas fazem parte da dor, elas fazem parte do luto, da perda. Claudinha de Natal, boa noite, beijo no seu coração.
Lica, a irmã Eliane, Ângela, tantas pessoas que estão entrando, Marcos Daninger, meu gatão, beijo, um beijo no seu coração, muitas pessoas entrando, Patrícia, boa noite para todos vocês, é muito especial, é um prazer, é uma honra compartilhar e dividir esse tempo com vocês, esse tempo tão importante. Então preste atenção, nossa cultura, ela nos encoraja, a nossa cultura, ela nega a dor. Então nós temos que tomar cuidado, porque senão nós acabamos negligenciando. E escute, quando nós não conseguimos expressar essa dor, através das reações, dos sentimentos que nós falamos, o que pode acontecer? Quando nós reprimimos a dor, muitas das vezes nós podemos desenvolver uma crise muito maior. Nós podemos desenvolver uma crise com sintomas muito mais fortes, muito mais acentuados. Então, como nós falamos ontem, vivenciar o lamento, levar diante de Deus, né? Buscar ajuda se preciso for. Não podemos ser negligentes, porque a não expressão da dor, ela pode desencadear sintomas muito mais fortes e muito mais prolongados. Ela pode desencadear uma depressão, ela pode trazer dependências a medicamentos, a tantas outras coisas, ela pode gerar sintomas físicos. Então é muito importante você se observar, você se auto-observar diante do luto. Nós não podemos permanecer no luto. Amanhã, uma das questões que nós iremos tratar e trazer juntamente com a psicóloga Ludmila é sobre esse tempo, né? Claro que o tempo do luto não é igual para todos, porque cada um reage de uma forma. Mas como perceber esse tempo? Como nós podemos observar se nós estamos vivenciando as reações que são naturais ou se nós estamos ultrapassando esta linha e permanecendo na dor do luto e sem conseguir se levantar? Então amanhã nós estaremos tratando destas questões. Houve uma pergunta ontem muito importante, também nós estaremos respondendo amanhã, se a questão da perda, se ela se compara ao abandono. Então, todas essas perguntas, eu não sei se a pessoa está hoje. Pastora Kátia, coloca aí para mim o nome da moça até que fez essa pergunta, para mim saber se ela está por aqui. Então, nós vamos estar respondendo as perguntas amanhã, juntamente com a psicóloga Ludmila. Então, preste atenção, é importante, nós precisamos passar pela dor, nós precisamos enfrentar, nós não podemos permanecer e nós precisamos tomar esse cuidado de não estar ali sem perceber e de repente entrando numa depressão profunda, entrando numa dependência, uma farmacodependência, a dependência de medicamento. Então é importante esse olhar, essa observação, ok? Então eu quero que ontem várias pessoas compartilharam como foi diante da sua perda, diante da sua dor, como reagiu, né? E se você deseja compartilhar, fique à vontade. Milena, obrigada, Cá, obrigada. A Milena, né? A Milena, ela fez uma pergunta se a perda do abandono, ela também se compara à dor do luto. E todas as perguntas nós estaremos respondendo amanhã. Amém? Eu quero ler um versículo aqui para vocês nesta noite, que está lá em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 18. Olha aqui, porque vocês lembram, quem lembra aí qual palavra nós lemos ontem? Quem que lembra aí? Qual foi a palavra que nós lemos? E eu até incentivei vocês a estarem, lendo em casa. Nós compartilhamos ontem a respeito um trecho após a ressurreição de Jesus.
né? Os 2 discípulos que Jesus encontrou ali no caminho de Emaús, né? O caminho de Emaús. Então nós compartilhamos esta palavra lá em Lucas 24:13. Jesus se aproxima daqueles homens e eles não conseguem reconhecer Jesus por conta da tristeza. Nós falamos isso ontem. Se você não assistiu a live, ela está aqui no Insta e ela também já está no nosso canal no YouTube. Amém? E você pode estar assistindo. Mas hoje eu quero ler um versículo chave para você, porque ontem nós falamos a respeito de Jesus. Nós trouxemos Jesus como o principal desta live a respeito do luto, né? E a tristeza daqueles 2 homens que impediram de enxergar o Senhor. E eu quero ler um versículo aqui com vocês que diz assim, Apocalipse 1, versículo 18, que diz assim: eu sou o que vive. Preste atenção um pouquinho. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero que você guarde esse versículo no teu coração. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque, como eu falei no início, o projeto Casa de Barro, o propósito desse projeto é alcançar mulheres, para você se sentir acolhida, para você se sentir encorajada na sua jornada a prosseguir. É um projeto voltado às emoções, à luz da palavra. E com princípios da palavra de Deus, eu não posso deixar de trazer a questão da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus, ele venceu a morte. Ele diz assim: eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como cristã, como alguém que busca os princípios da palavra, nós cremos na palavra do Senhor, na sua vinda. Na sua vinda, ele veio, se tornou humano, né? Em forma de homem, esteve nesta terra. Ele foi obediente até a morte de cruz. E esta mesma palavra nos diz que ele morreu, que ele ressuscitou e ele está vivo. Então, por que eu estou falando assim? Porque daqui a pouco eu quero ler uns depoimentos com vocês. Eu quero compartilhar alguns depoimentos que que muitas pessoas mandaram para mim. E eu quero compartilhar com vocês, pessoas que dividiram a sua dor, dividiram as suas emoções, como estão reagindo diante do luto. Então eu quero que você entenda, porque não tem como nós negarmos isso. A morte, ela foi domada por Cristo e nele temos a vida eterna. E isso faz toda uma diferença. Nós não vamos conseguir entrar nesse contexto agora, mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, nós estaremos recebendo, nós estaremos lendo e respondendo cada comentário. Eu posso deixar o meu contato para que, se vocês tenham dúvida, aqueles que recebem Cristo como Senhor, aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, se eu creio na sua vinda, eu creio na sua morte, eu creio na sua ressurreição, e por conta disso, nós também lidamos com a morte de uma forma diferente.
Então, como nós lemos aqui no versículo, eu sou o que vive. Nós lemos ontem, Jesus ressuscitou. Lembra que eu falei para vocês, Jesus ficou mais de 40 dias ainda se apresentando, não apenas em espírito, mas se apresentando fisicamente para homens e mulheres que acreditavam, que estavam entristecidos com a sua perda, que voltaram às suas vidas de uma forma, de uma tristeza, de um abatimento por conta da perda, da morte de Jesus. Então, é importante que você saiba disso. Quando nós lidamos, quando nós temos esse olhar a partir da morte, da ressurreição de Jesus, nós descobrimos que é uma passagem e nós também cremos em sua ressurreição. Todos aqueles que o recebem, todos aqueles que creem em sua vida, mas também em sua morte, em sua ressurreição. Filipenses capítulo 2 nos fala que ele veio para esta terra, abriu mão de toda a sua glória, habitou no meio de nós, habitou no meio dos homens e de forma obediente esvaziou, da sua glória e de forma obediente foi até a morte de cruz, para nos dar direito à salvação, para nos dar direito à vida eterna. Estamos aqui de passagem, isso é uma realidade, isto é real. Então eu não poderia deixar de trazer para vocês esse olhar. Nós estamos tratando das nossas reações, nós estamos tratando dos nossos sentimentos, nós estamos tratando de como lidamos com a perda, mas nós também precisamos saber que não se encerra aqui, há uma passagem, há um destino. Eu quero te fazer uma pergunta antes de entrar nos depoimentos. Quando nós saímos para algum lugar, quando nós nos arrumamos, nós saímos sem destino? Quero fazer essa pergunta para você que está nos assistindo, para você que talvez nunca ouviu falar a respeito disso, nunca ouviu falar a respeito de Jesus, da sua ressurreição, que Ele está vivo. Quando nós saímos, nós nos preparamos porque sabemos aonde queremos chegar, a um destino. E como nós podemos viver nesta terra, como nós podemos estar aqui agora, sem se preocupar para onde vamos, qual é o nosso destino? Será que viveremos a vida inteira sem se perguntar, sem nos questionar da nossa existência, do nosso destino? Então fica aqui essa pergunta para você. Nós, quando saímos, não saímos desorientados, nós saímos sabendo para onde vamos. Pode levar um tempo, podemos ir aproveitando o caminho, a jornada, mas nós sabemos aonde queremos chegar. E ainda, uma certa vez, conversando com uma pessoa, e ela disse para mim assim, eu saio e às vezes sem destino. Ela pode até sair sem destino, muitas das vezes você pode até sair para esfriar a sua cabeça, mas porém você também tem um lugar de retorno. Nós temos um lugar, nós temos um lugar, um ponto de partida e um destino, e eu quero que você pense a respeito disso. Estamos aqui de passagem. Qual é o nosso destino? Tá bom? Eu quero que você pense a respeito disso nesta noite. E com muito carinho, de uma forma muito especial, eu quero compartilhar com vocês alguns depoimentos. Eu me emocionei, muitas pessoas se emocionaram também. E nesta noite, eu quero compartilhar isto com vocês. Eu quero compartilhar alguns depoimentos. E uma coisa que me chamou a atenção em todos os depoimentos, o sentimento de amparo, do amor de Deus faz toda a diferença. O sentimento de amparo, desse cuidado, desse socorro, desse Deus presente faz toda a diferença. Lembra de ontem? Jesus se aproxima, eles estão tristes, não reconhecem, questionam, pergunta, será que você é o único que não sabe? Então muitas das vezes nos sentimos sozinhos na nossa jornada e não percebemos
que Jesus está nos acompanhando bem de perto, bem de pertinho. Pastora Lília, beijo no seu coração. Uma noite abençoada para todos nós. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Eu quero compartilhar. Eu não consigo acompanhar todos os comentários, mas depois eu vou estar lendo com calma e eu quero compartilhar com vocês alguns depoimentos, e se vocês desejarem compartilhar, vocês também podem estar colocando nos comentários. Eu quero começar com o depoimento da pastora Edileuza, uma grande amiga, uma mulher de Deus, e ela perdeu a sua mãe há poucos meses, e ela compartilhou um pouco do seu sentimento. E ela disse assim, que a última imagem que ela teve, preste atenção, porque esses depoimentos foram compartilhados com muito carinho, para que nós pudéssemos trazê-los nesta noite. Ela disse que a última imagem que ela teve da sua mãe foi ela entrando no hospital e ela não pôde se despedir por conta dos sintomas aparentes do Covid. Não puderam acompanhá-la, e a sua mãe ela tinha uma dificuldade na audição, então ela não entendeu o que estava acontecendo. Então a pastora Edileuza deixou ali ela no hospital e não pôde acompanhá-la, e ela voltou e ela não podia visitar porque estava ali no isolamento, acreditando ser o Covid, embora não tinha sido o Covid. Depois de 16 dias ela faleceu e a pastora Edileuza não conseguiu se despedir. E ela compartilha conosco dizendo que o sentimento que elas têm é um sentimento de abandono. Ela teve muito sentimento de ter abandonado a sua mãe e uma tristeza profunda. E ela disse que a dor que ela sentia como a dor de um parto em sua alma, uma dor profunda. Porém, ela tem recebido consolo de Deus. E o Senhor tem trago consolo a ela, dizendo para ela que ainda que ela não pôde estar com a sua mãe ali sozinha, o Senhor estava ali acompanhando a sua mãe. Então esse depoimento é muito especial da pastora Edileuza em memória da dona Josefa. Foi isso que ela compartilhou conosco. Pastora Edileuza, um beijo no seu coração. Obrigada por compartilhar conosco. Segundo compartilhamento, a Gisele também perdeu a sua mãe recentemente. E ela diz assim que o Senhor, olha só, mais uma vez, o Senhor tem trazido consolo ao coração dela. Preste atenção, trazendo consolo e conforto ao coração dela, porque a mãe está bem, está feliz. A sua mãe estava lutando contra um câncer. A sua mãe estava sofrendo muito, lutando contra o câncer. Então, quando ela sente, a Gisele disse que quando ela sente a dor da saudade, porque ela pensa nela todos os dias. Lembra que nós falamos que não adianta o distanciamento, porque nós não esquecemos? Então ela diz que quando ela sente aquela dor, a tristeza todos os dias, ela lembra que a sua mãe está bem e ela recebe o conforto de Deus para continuar caminhando, e ela encontra esse conforto todos os dias. Ela finaliza dizendo que a morte não é o fim, mas o início de uma vida abundante e de uma vida plena, sem dor. Em memória, Sônia Angelina. Outro compartilhar da nossa querida Edna. Perdeu o esposo algumas semanas atrás. E ela diz assim: o seu sentimento é uma mistura de muita dor, muita saudade. Ela sente um vazio e o tempo parece demorar a passar. Perdeu o seu esposo e em memória José Gomes dos Santos.
Esses são os compartilhamentos que nós queríamos trazer para vocês. As histórias de dores, histórias de perdas, para que você saiba que você não está sozinho. Quero compartilhar também um depoimento da nossa querida Érica, amiga, parceira, perdeu também a sua mãe há poucos dias. E olha o que ela diz, preste atenção nesse depoimento. Ela diz que ela tem um sentimento que ela já estava sendo preparada, ela sentia como se Deus já estivesse preparando ela diante da perda. A sua mãe também estava sofrendo com câncer. Mas olha que interessante, ela diz que quando ela vê fotos, lembranças, que vem à mente lembranças, ela vê um sentimento muito profundo que ela gostaria que aquele tempo voltasse. Mas ela sabe que é impossível voltar àquele tempo. E ela diz assim que o conforto de Cristo, lembra que nós falamos ontem, Jesus conforta, acompanha, está do teu lado, e ela diz que o conforto de Cristo é imprescindível. E ela diz que ela já havia perdido pessoas que amava, mas desta vez ela sentiu um forte amparo diferente. Forte amparo pelo Espírito Santo. E ela se sente ajudada nesse processo de luto. E ela diz assim que quando ela olha para a morte, ela lembra que todos irão passar por ela. E que os nossos dias estão contados. E com isso, nós aprendemos que é necessário viver um dia de cada vez com mais amor e com mais excelência. Ela entende que a morte diante de Deus é agradável, pois é um passo para estar com Ele diante da eternidade. Pois tudo aqui na terra é muito breve. Ela lembra que a morte foi vencida. Cristo venceu a morte. Nós lemos o versículo que ele diz: estou vivo, venci a morte, tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ela diz uma coisa que é muito importante. Ela diz que a sua maior dor é saber que existem pessoas, tantas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E sua eternidade pode estar sendo prejudicada. Lembra que eu perguntei qual é o nosso destino, para onde estamos indo? Você precisa saber e você precisa fazer esta pergunta. As nossas respostas não podem ser só aqui e agora. Nós precisamos de resposta para uma eternidade. E nós encontramos isto na palavra de Deus. Então ela diz que a verdadeira morte é a morte longe de Cristo. Esse foi o depoimento da Érica em memória da Ivonete Pantoja, sua mãe. Vamos continuar, deixa eu ver quantos minutos nós temos. Estamos quase finalizando, o tempo passa muito rápido. Muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Quero trazer mais dois depoimentos para finalizar, 2 depoimentos. Um é da Miriam. Miriam, uma pessoa muito querida da nossa família, perdeu a sua mãe, a nossa querida tia Mercedes, há 9 meses, exatamente 9 meses. E a Miriam compartilhou assim que ela sente muita tristeza e lembranças desses 9 meses dessa perda. Mas também ela se sente fortemente emocionada na certeza que foi um instrumento nas mãos de Deus para que a sua mãe tivesse uma morte digna de uma grande mulher a qual ela era. E ela sentiu o direcionamento de Deus em cada momento decisivo dos seus últimos dias. Olha que lindo! Cada depoimento tem a sua essência, cada depoimento tem o seu peso de dor, mas também o compartilhar das palavras. Em memória, tia Mercedes. Para finalizar, um último depoimento que eu quero trazer para vocês. Um último depoimento é do Luiz Fernando,
Luiz Fernando, para quem não sabe, é o meu cunhado, esposo da minha irmã, que no dia 27 do mês de maio perdeu a nossa pequena Alice, 3 anos e 6 meses. E ele me deu um depoimento, ele compartilhou um depoimento que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim: aproveitem o quanto puderem daqueles que você ama. Aproveite o máximo. Tentem ser a diferença para eles e faça de alguma forma que a vida deles venha valer a pena. E ele diz: porque de uma forma prematura ou natural, um dia iremos nos deparar com o luto. E então perceberemos que não é uma poesia linda. Pelo contrário, como querem nos fazer pensar. É custoso, dói no peito, machuca, tudo fica descompensado e sem sentido. E ele finaliza dizendo que somente a graça do Senhor para sustentar e dar fôlego para se continuar a jornada. Em memória, sua princesa, filhinha Alice Maurício Silva. Esses foram os depoimentos que eu compartilhei com vocês, com muito amor no meu coração, nesse segundo dia da nossa live. Quantas palavras aqui para que nos faça pensar, encorajar a sermos melhores, aproveitar o máximo do tempo. Às vezes nos apegamos a pequenos detalhes, a ressentimento. Eu compartilhei um pouco com vocês falando diante da perda do meu pai, que ali também veio tanto sentimento de culpa, do distanciamento, da ausência, do tempo perdido. Ontem uma pessoa, ela me mandou mensagem compartilhando comigo que ela estava passando pela dor do luto, sem força para se levantar, chorando todos os dias. Mas ontem, ao assistir a live, aquela palavra entrou no coração dela: alguém está precisando de você, você precisa reagir, alguém está precisando. E ela se deparou com aquelas pessoas que estão à sua volta e que estão precisando dela. Então essa força, e eu falei para ela, essa sua força que vai te impulsionar. Lembra que ontem eu finalizei com um quadro escrito força? É essa força que vai te impulsionar. Quando eu estava me entristecendo com os meus sentimentos da falta do tempo que eu prolonguei, eu poderia ter aproveitado, eu troquei pelo fardo, eu falei para vocês, da gratidão por passar os últimos 31 dias com meu pai. Quando nós nos deparamos com as perdas, quando nós nos deparamos com a dor, com a saudade, com o sentimento de culpa, nós de maneira nenhuma, como o Senhor ele fala, ele se importa conosco e a nossa dor não é invalidada, mas nós podemos trocar o fardo da dor por gratidão. E aquilo que não dá para consertar, porque tem muitas coisas que não dá para consertar. O que passou, passou. Mas eu posso observar daqui para frente as palavras do Luiz Fernando: fazer a diferença na vida daqueles que nós amamos, fazer a vida do outro valer a pena. Não podemos nos isolar, não podemos nos distanciar. Nós precisamos enfrentar a dor. Chore quando for necessário. Se lamente com Deus quando sentir a necessidade da sua alma. Compartilhe com pessoas que saiba que estão com você, que podem te ouvir. Mas não fuja, não se reprima diante desses sentimentos, porque você pode gerar outras coisas, outros sintomas, outras pendências. Então eu quero encerrar, porque nós já vamos orar, e eu quero orar pela sua vida. Ontem recebi muitas mensagens de pessoas compartilhando. Lembra que nós falamos que quando muitas das vezes na perda ali do ente querido, a família não se reúne mais,
E eu recebi mensagem de uma pessoa chorando e dizendo: a família se distanciou, ninguém consegue se unir mais depois da perda da minha mãe, depois da perda da irmã. Muitos ficaram ressentidos e cada um foi para um lado. Lembra que nós falamos ontem, aconteceu isso com os discípulos de Jesus. A dor fez com que eles se distanciassem. E nós vamos orar nesta noite, pedindo ao Senhor a restauração, pedindo ao Senhor o alívio, Ele possa sarar as nossas feridas. Ele tem prazer e Ele está olhando para você, para a sua dor. Não fique remoendo, traga pensamentos que acrescentem. A palavra de Deus lá em Lamentações, o profeta diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não pense no tempo ruim, não pense. Eu esqueci de um depoimento que agora me fez me lembrar, um depoimento da pastora Lúcia. Ela também compartilhou e agora veio à minha memória. Deixa eu ver se eu estou aqui com o depoimento dela. Um depoimento muito importante. Ela também perdeu a mãe há alguns dias e ela compartilhou que ela tem, olha só, ela compartilhou há 7 meses a perda da sua mãe. Vou encerrar esse compartilhamento para nós orarmos. E ela disse que teve uma mistura de sentimentos, mas ela agradeceu a Deus. E ela disse que por morar junto com a sua mãe, preste atenção, pastora Lúcia é casada, tem uma filha, mas morou 49 anos com a sua mãe. E ela disse que a convivência junto é muito difícil. Cuidar do idoso é uma tarefa difícil. E ela disse que houve momentos de alegria, mas também houve momentos também de muitas discórdia. Palavras que são lançadas no nervosismo, que depois não consegue voltar atrás. Palavras que ferem, palavras que machucam. E ela diz que quando ela sente, há um sentimento de dor, de saudade. Mas aí ela lembra e com gratidão, ela agradece a Deus. Porque um dia antes da sua partida, a sua mãe se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. A sua mãe aceita Jesus como Senhor da sua vida, pede perdão para a filha, pede o perdão para o genro, para a sua neta, e ali foi um momento de choro, de quebrantamento, e ela também compartilha, pede perdão à sua mãe, e ela diz que foi um momento de quebrantamento, um momento tão especial que houve tempo. Ei, preste atenção, não espere o último instante, porque possa ser que não dê tempo. Quantos testemunhos nós vimos aqui diferente, mas neste caso houve tempo, e ali foi um mover onde quebrantamento, perdão foi liberado. Então quando ela sente a dor, mas ela lembra e ela agradece ao Senhor. E ela diz assim que por mais difícil, preste atenção, que seja o convívio com a pessoa que você tem dificuldade, mais difícil ainda é a dor da sua ausência, a dor da sua perda. Em memória aqui da sua mãe, pastora Lúcia, em memória da sua mãe. Então preste atenção, isso é muito importante. Não foi à toa que nós estamos compartilhando histórias, verdades, dores, lamentos. É para que você seja fortalecido nesta noite. Amanhã nós estaremos de volta, participação com a psicóloga. Vamos tirar as dúvidas. Você que colocou no comentário, fique tranquilo, estaremos respondendo as dúvidas, nós estaremos compartilhando com vocês. Já estamos chegando ao término dessa live. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que mais um dia estiveram conosco nesse tempo tão especial. Coloque a mão no seu coração, aonde quer que você esteja, e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor venceu a morte, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o dono da vida e venceu a morte. Em Ti, Pai, está um manancial da vida, e na Tua luz veremos a luz. Pai, eu coloco diante de Ti cada compartilhamento, pessoas que abriram o seu coração em meio às lágrimas, em meio à saudade, em meio à dor, em meio ao sentimento de culpa, e trouxeram, Pai, para compartilhar nesta série
série, nesta live, que o Senhor venha visitar o coração de cada filho, de cada filha, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo restauração, trazendo, Pai, novamente a união da família, a unidade entre filhos, entre pais, entre irmãos. É isso que eu peço, Senhor, é isso que eu peço diante, Senhor, desta noite, e coloco diante de Ti, Senhor, as nossas limitações, as nossas reservas. Nós não estamos clamando firmado nas nossas justiças, mas pedimos mediante as Tuas muitas misericórdias, que cada filho seja visitado, que cada lar seja alcançado, e aonde houver um coração ferido, um coração, Senhor, que esteja passando pela dor da perda, que o Teu bálsamo venha visitar, e o que o Teu consolo seja, Senhor, real, Pai, seja real na vida de cada filho e cada filha, assim como o Senhor se apresentou para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Se revele a este homem, se revele a esta mãe que perdeu o filho, se revele a este filho, a esta filha que perdeu os pais, se revele a este irmão, se revele a esta irmã, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo, Pai, no Teu milagre, no Teu favor, no Teu amor que nos preenche e que nos refaz. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai de amor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente. Sinta-se abraçado nesta noite pelo Senhor Jesus. Sinta-se abraçado nesta noite, porque o Senhor, Ele visita os teus sentimentos e Ele visita o teu coração. Tenha uma noite de paz, tenha um sono tranquilo, tenha uma noite reparadora, para que amanhã seja um novo dia debaixo do cuidado e da permissão do Senhor. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês.